Hoje a gente vai conversar com a Dani Ribas, que é do DataSim São Paulo, e ela vai contar pra gente como que os dados ajudam na tomada de decisão, né? E também falar um pouquinho do papel do DataSim. Então podem preparar as perguntas e vamos fazer dessa live bem produtiva. Oi, Dani! Olá, tudo Tudo bem, bem? Anica? Obrigada. Obrigada a você, querida. Uma super honra pra gente aqui do Vivo Rio Academy te receber. Para mim também. Gente, eu sou fã da Dani, então não reparem se eu ficar de ligação de seda. Mas é que, em primeiro lugar, eu sou uma entusiasta da geração de dados para o mercado da música, né? A gente sabe que é um mercado bastante carente e que não se preocupa tanto com isso. E a Dani faz esse trabalho através do lado do DataSim. Então, primeiro eu vou convidá-la a se apresentar, falar um pouquinho do DataSim e também sobre a importância desses dados, em que eles podem colaborar para o desenvolvimento do mercado. Eu queria agradecer o convite e falar que todas as cabeças pensantes nessa área de pesquisa são bem-vindas. E você, Anitta, eu acompanho o seu trabalho, eu também sou sua fã. Então, desculpem, galera que está vendo, se a gente fala bem do trabalho uma da outra, porque realmente isso é necessário, a gente se apoiar e a gente trabalhar em rede, principalmente nesse momento difícil. Bom, tendo feito isso, essa primeira aproximação aí, eu acho que eu vou explicar um pouco, bem resumidamente, por causa do tempo, de onde eu venho, que trabalho eu faço e a importância desse trabalho nesse momento, né? Eu sou socióloga de formação, muita gente acha que eu sou economista, porque eu divulgo números do mercado, mas não, fiz história, eu sou historiadora e depois eu fiz sociologia, sempre na área de sociologia da cultura, especificamente da música, com 2 teses na área, uma sobre cadeia produtiva da música e depois sobre aspectos e critérios de legitimidade artística na MPB. Então, eu também tenho esse lado bastante qualitativo da música, né, que faz parte da minha trajetória. A minha tese, as duas, né, de mestrado e de doutorado, estão disponíveis para quem se interessar em ler. É cabeçudo, mas às vezes as pessoas gostam, né? Então, já indico, tá tudo disponível, é só ir lá no meu site, que é sonarcultural.com.br, na aba bibliografia, tudo que eu escrevi tá lá. Muito bem. É, Atuava então nessa área acadêmica e sempre tive uma inquietação de que a área acadêmica ela estuda muito o passado, ela não é capaz de apontar tendências, porque ela não olha para o mercado como eu achava que deveria ser olhado. Então, eu fui buscando me aproximar do mercado, até trabalhei com produção cultural, produzi artistas, enfim. Em 2014, eu me aproximei da Sim São Paulo, comecei a fazer parte, primeiro dei uma palestra, depois eu comecei a fazer parte do conselho, graças ao convite da Fabi Batistella, que em 2015 criou o Conselho Consultivo da Sim, que era formado por 5 pessoas, hoje somos em 37. E a partir de então eu comecei a perceber que sim, a pesquisa acadêmica ela tem uma defasagem enorme em relação ao mercado. E aí em 2017, né, dando um salto bastante grande aí na minha trajetória para caber numa live, a gente falou, bom, a gente precisa de números para entender esse mercado, a gente precisa de algo confiável para tomar decisões, né? Assim como todas as áreas têm, né? Os empresários de todas as áreas econômicas podem recorrer às pesquisas do IBGE, PNAD, POF, que é de orçamento familiar, enfim, tem uma série de né, pesquisas estruturantes que o IBGE faz para as cadeias produtivas. E na área da cultura, não tem nada. Então eu falei, não, vamos começar a pensar seriamente em começar a divulgar dados do mercado. Então, em 2017, com a Fabi Batistella, diretora da Sim, a gente criou o DataSim, que é esse núcleo de pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo. Em 2018, a gente ganhou um patrocínio, quer dizer, ganhou não, procuramos, batalhamos e conseguimos um patrocínio para fazer a nossa primeira pesquisa, que era sobre as casas de música ao vivo da cidade de São Paulo. E então essa pesquisa foi feita com o patrocínio da Natura Musical, com o apoio da TNT Energy Drink e apoio da Simpla também. E a gente fez essa pesquisa. Por que fizemos uma pesquisa sobre música ao vivo? Porque nos parece que se a música, a cadeia produtiva da música não conta com dados estruturados por parte do governo, as pesquisas não são específicas da cultura e muito menos da música, a gente começou a organizar dados macro da música, da cadeia produtiva da música, e as únicas fontes são IFPI, que é a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a Seção Brasil, que é a Promúsica Brasil, antiga ABPD,
e ECAD, né? A gente conta com esses 3 bancos de dados. Não é muito fácil você tratar esses dados, porque as bases não são públicas, mas eles divulgam reportes. E nesses reportes a gente tem os dados que existem sobre música. Só que para boa parte da cadeia produtiva e dos profissionais da música, esses dados não dizem respeito a nada, porque eles são da grande indústria, né? Se o artista ainda não ganha direitos autorais suficiente para manter a sua carreira, os dados do ECAD não ajudam ele a tomar decisões, né? Agora tem Spotify para artistas, mas é uma coisa ainda muito do ponto de vista individual da carreira do artista. Então a gente falou, não, vamos, se a gente trabalha nesse evento que é assim em São Paulo, com música ao vivo, a gente precisa levantar os dados da cadeia produtiva da música ao vivo. E aí a gente fez então a primeira pesquisa, e daí por diante eu tenho levantado então os dados do mercado. Mas eu queria fazer Entenderam porque eu sou fã da Dani, gente? Olha, não é nada fácil. A gente passa por todas as dificuldades que todos os artistas e outros profissionais passam em termos de patrocínio, de captação de recursos, né? As dificuldades estão postas para todos. Não é só porque é uma iniciativa que tem muita demanda, muita gente nos procura. Isso não quer dizer que todo mundo pague pelas pesquisas que a gente faz, né? O dinheiro no nosso mercado é muito concentrado. Quem tem o dinheiro geralmente tem onde recorrer a dados, e essas fontes que eu falei são fontes importantes, então as dificuldades estão postas a todos. Mesmo assim, a gente mete a cara e fala, vamos fazer, mesmo sem dinheiro. E os dados, inclusive, são públicos, a gente publiciza gratuitamente esses dados, mesmo que isso nos custe, né? Um investimento pessoal muito alto, mas essa é a batalha da minha vida, né? Se a gente não consegue demonstrar a importância da cultura e da música pela importância cultural que ela tem, né? A gente sabe dessa importância cultural, mas para convencer os outros não basta a gente saber, a gente tem que saber argumentar, né? E neste momento, mais do que nunca, os números são excelentes argumentos. É verdade. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu comecei a minha pesquisa que você acessou, porque quando eu estava na graduação, eu tinha que fazer um plano de negócios para uma produtora artística. Era um plano de negócios e eu precisava ter dados de mercado sobre o negócio que eu ia entrar. E eu não tinha fonte, como você falou, assim, em termos de faturamento, em termos de distribuição geográfica, não tinha dado nenhum. E foi aí que eu fiz a minha primeira pesquisa, ainda no meu TCC, em 2017, um relatório que eu publiquei também, focado no mercado de empresariamento artístico, que é um mercado que eu atuo, e que eu fui aprofundar no mestrado com esse objetivo, já entrei no mestrado com esse objetivo, porque eu, Dani, acompanho muitos artistas independentes, né? Muitos me procuram, até alguns alunos do curso, alguma galera que está aqui assistindo a gente agora. E eu sei da dificuldade que é para esses pequenos artistas acessarem informações que podem ser efetivamente relevantes para o seu desenvolvimento de carreira. Exatamente. Então, foi isso que me motivou e eu entendo que é a mesma motivação sua. Bom, tem muita coisa para falar da DataSim, mas acho que um assunto que a gente não pode deixar de abordar é a crise da Covid-19, né? Essa pandemia que a gente está enfrentando e todos os impactos que isso está causando. E a DataSim saiu na frente e produziu um relatório super bacana sobre esse assunto. E eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre essa pesquisa, o que vocês identificaram. Gente, e façam perguntas, tá? Caixa de comentários está aberta. Eu vou passando para Dani as perguntas de vocês. Perfeito. Bom, antes de começar a falar, vocês viram que eu falo rápido e quando eu começo eu não paro. Então, antes de eu começar, o link das pesquisas do DataSim é sempre o mesmo. O site é datasim.info. Aí tem várias abas, tem a aba pesquisas. Nessa aba pesquisas estão todas as pesquisas que o DataSim fez e disponibilizou. São 4. Começa com as casas de música ao vivo, depois o mapeamento de festivais feito em parceria com a Simpla, com a base de dados da Simpla, inclusive, com mais algumas informações públicas. Depois tem a pesquisa de participação feminina no mercado musical brasileiro, que é uma pesquisa inédita também, não existia uma pesquisa assim até a gente fazer. E agora, esse relatório da Covid. A gente queria fazer muito mais pesquisas, mas a equipe é super limitada, né?
Basicamente é a Equipe, com mais a ajuda preciosa da Renata Gomes, que eu amo de paixão e que sem ela a gente não teria feito metade das coisas. Fazendo o que a gente acha que é o mais urgente, né? Bom, e todas as pesquisas estão lá, datasim.info, a aba é a pesquisas. E os meus trabalhos pessoais estão na sonarcultural.com.br, na aba bibliografia. Está tudo disponível lá, tá? Então, eu não vou ficar me preocupando em parar para explicar onde está e nem os detalhes micro de cada uma dessas pesquisas, porque vocês podem baixar e ler tudo. A importância dos dados, né, assim, nesse mercado, eu acho que vai para além dos números que a gente publica nas pesquisas. Essa pesquisa do Covid, eu acho que ela é importante por alguns motivos. Não só porque ela foi a primeira no mercado musical a dar as parciais, né, das perdas, dos prejuízos, de quantos eventos afetados, quantos profissionais, etc. Porque a gente colocou essa pesquisa na rua no dia 17 de março. Portanto, aqui no estado de São Paulo, o isolamento social foi aprovado e colocado em prática no dia 20 de março. Né? Eu já estava isolada antes, mas a gente, antes da medida oficial do isolamento, já estava com essa pesquisa na rua e ela foi encerrada no dia 23 de março. Então, o conceito dessa pesquisa foi uma pesquisa curta, objetiva, que a gente pudesse soltar resultados parciais antes mesmo de soltar o relatório final. Vocês não podem imaginar a loucura que é fazer uma pesquisa assim, sem recursos, à distância, e se colocando como obrigação resultados parciais, né? A gente ficou, assim, foi heróico fazer esse tipo de pesquisa. Mas o bom é que a gente conseguiu alguns números para fornecer para o setor que, olha, gente, o setor é importante, né? Principalmente nesse contexto político que a gente vive, que a arte está sendo muito criminalizada, inclusive, a gente quis mostrar que é uma cadeia produtiva como qualquer outra e que tem impactos econômicos efetivos, né? Deixar de incentivar esse setor é perder dinheiro, né? Não é um gasto, é aquele dinheiro que se multiplica quando roda nessa cadeia produtiva. Então, foi isso que a gente quis mostrar. Mas, para além disso, como o relatório está público, eu queria colocar um raciocínio que está por trás disso, que muitas vezes não fica claro quando as pessoas leem pesquisas. Eu fui absolutamente inundada nas minhas redes e no meu celular, no WhatsApp, no Telegram, em tudo que é lugar, de gente me pedindo dados, né? Primeiro, eu não tenho todos os dados, os que eu produzo estão públicos. Segundo, dados por si só não fazem nada. É como a gente interpreta esses dados, como a gente coloca eles a serviço da nossa ação política, que são importantes nesse momento. Então, saber que existem 483 milhões de reais de prejuízo de 536 empresas não quer dizer absolutamente nada. Saber que 8 mil eventos foram cancelados e que 8 milhões de pessoas deixaram de ver espetáculos, o que isso quer dizer, né? Primeira coisa, eu acho que a gente colocou muito brevemente lá no final do relatório que todos os países em que o setor da música foi alvo de ações políticas de recuperação é porque nesses países existia alguma entidade, ou uma entidade de classe, ou uma entidade governamental, ou uma entidade forte da sociedade civil, não importa o formato, pressionando para que medidas fossem tomadas, né? No Brasil, a gente tem as entidades autorais que fazem um excelente trabalho de arrecadação, de distribuição, né? Mas a gente não tem uma entidade da cadeia produtiva como um todo. Eu, por exemplo, eu não sou autora. Né? Como é que eu me afilio se eu não sou autora de músicas, mas eu sou uma profissional da música? Então, a gente se ressente muito no nosso mercado da falta de uma entidade desse tipo. Esse debate é bastante longo, eu não vou retomar aqui, mas é histórica a necessidade de uma agência da música ou alguma coisa nesse sentido, como, por exemplo, a Ancine, né? Por que a Ancine, o audiovisual brasileiro se estruturou e tudo? Porque tem um órgão que, no mínimo, regulamenta a cadeia produtiva. Não estou nem falando de fomento, de apoio direto. Eu estou falando de um órgão que faz o papel de regulador do sistema, né? Então, esse é um primeiro ponto, que é uma análise sobre esses números.
Um segundo ponto, e que aí eu trabalho mais nos meus cursos e nas consultorias, é o seguinte: a gente vive uma época em que os especialistas chamam de economia da atenção. E o pessoal do marketing diz que já não é mais possível reter a atenção das pessoas, porque não existe mais tempo livre das pessoas, né? Não existe janela a ser preenchida, não existe um tempo que você possa capturar para você. Porque esse tempo que você vai trazer o seu público para a música é um tempo que você está disputando hoje com o Netflix, com o YouTube, com uma série de outras plataformas audiovisuais, principalmente, que aí para o mercado artístico não basta ter os números de uma pesquisa, eles são super importantes, mas também tem que ter um outro lado, que é o seguinte: entender a configuração do mercado hoje, por isso que sempre é importante estudar, né? E aí iniciativas como o Vivo Academy procura preencher essa lacuna, que, assim como outras iniciativas aqui em São Paulo, você tem que estudar. Tem que conhecer o mercado onde atua. Por quê? Porque não é só divulgar o trabalho, que fazer uma boa divulgação, ter um bom marketing digital, vai fazer com que as pessoas prestem atenção. A atenção das pessoas já está capturada por outras plataformas, por outros hábitos de consumo. Então, tem que ter um pensamento anterior ao marketing digital, que é: qual é a estratégia artística, né? Qual é o seu lugar nesse mundo artístico? Como que é a sua relação com as outras estéticas? Com qual estética você está dialogando? Como é que você construiu o conceito da sua carreira artística? Esse conceito ele precisa mudar num tempo de crise? Então, são essas questões que elas vêm antes de qualquer pensamento de marketing, e não adianta ler números de pesquisas sem esse tipo de coisa. Então, é um apelo que eu faço às pessoas que, sim, baixem as pesquisas e vamos usar os números, né? Na Sim São Paulo eu falei muito, ó, aqui estão os resultados e agora esses números têm que ser mantra. As pessoas têm que repetir esses números como mantra para defender a própria carreira. E além disso, além de ter números, a gente também tem que pensar nas estratégias anteriores e de que forma a gente analisa esses números de maneira qualitativa e de que maneira a gente vai incorporar esse pensamento qualitativo na nossa vida. Em setembro do ano passado, eu participei do Hacktown, lá em Minas, e a minha palestra com a Renata Gomes foi exatamente sobre isso. A gente percebeu que naquele momento muita gente vinha me procurar pensando só nos números. Eu quero os números, os números, os números. Tá, mas o Big Data, né? A gente já vive numa era de paradoxo. Por quê? Parece que a gente tem números de tudo, né? O Spotify sabe tudo que a gente quer, o Netflix sabe tudo que a gente quer, o YouTube sabe tudo. Você não pode falar uma coisa que no Facebook te dão o anúncio daquela coisa que você estava procurando, né? Mas será que o Big Data corresponde às nossas necessidades por números? Provavelmente as grandes companhias têm esses números, mas nós do mercado independente, a gente tem uma falta de números. Então é um paradoxo, a gente vive na era do Big Data, mas a gente carece de números, né? Essa então é uma reflexão que está aí por trás dessas pesquisas. Eu vou parar por aqui porque a gente quer falar dos dados também. Muito bom. Bom, eu vou trazer algumas perguntas antes da gente avançar na pesquisa você falar um pouquinho mais dos dados da Covid, ou a gente pode falar da pesquisa das mulheres também. Mas a Camila está sempre aqui com a gente. A Camila Mira, maravilhosa, que acompanha tudo. Maravilhosa. Palmas para Camila. Camila está por dentro de tudo. Ela tem uma pergunta. Eu acho que ninguém pode responder a sua pergunta, Camila, nem a Dani, mas eu vou passar. Vamos lá. O que vocês... ela está perguntando sobre os shows só voltarem no segundo semestre de 2021. Que existiu uma pesquisa na Pensilvânia. Eu vi dados sobre isso, mas eu não acessei essa pesquisa. Soube por alto que tinha essa previsão de que só voltaria no segundo semestre de 2021. O que você acha, Dani? Eu acho a melhor leitura que eu vi nesses últimos tempos. Ela é catastrófica. Colocou primeiro todo mundo com muito medo, né? Mas eu acho o seguinte: é prudente o mercado se organizar novamente para começar a ter eventos presenciais a partir de setembro deste ano? É prudente? Não é prudente. É uma pergunta difícil de responder, inclusive porque eu trabalho com shows, né?
eu sou empresária artística, então eles são minha principal fonte de receita. Eu acho que Sinceramente, agora... ano que vem, eu não sei, a gente vai ter que inventar muita moda. Olha que a gente está inventando moda, viu? Tá, eu já Nessa, vi umas coisas por aí nessa fantásticas, né? quarentena. Mas eu acho assim, se o mercado... Uma vez eu fiz uma pesquisa para o IPEA, não vou falar qual a pesquisa, mas assim, o extrato, uma das conclusões é o seguinte, que por que a economia criativa ela tem tanto valor agregado? Uma das causas desse valor agregado é que os profissionais que trabalham com economia criativa, eles têm propriedades sensíveis, porque eles trabalham com o mercado artístico, eles têm propriedades técnicas, porque a gente tem que saber uma porção de coisas que são muito técnicas da área, e a gente tem que ter uma excelente capacidade de planejamento. Né? Não são Sim, todas as áreas do conhecimento que têm essas três características. E por verdade. isso a economia criativa, quando ela é muito ativa num determinado país, você tem um alto valor agregado aos produtos e serviços, mas também da própria cadeia, das cadeias produtivas. Né? São cadeias produtivas complexas e que no mercado internacional de fluxo de bens e serviços se sobressaem. Né? Diferente de outros profissionais de outras cadeias produtivas que são muito mais imediatistas. E se a gente já trabalhava com o plano A, B e C, agora a gente vai ter que colocar o alfabeto inteiro nessa capacidade de planejar. Alternativa A, começar em agosto. Alternativa B, em setembro. Né? E fazer planos, por quê? Se por um lado não é nada realista, na minha opinião, a gente se planejar para começar a ter show na rua em setembro, isso não é realista. Né? A gente tem que planejar para setembro. Porque senão, como é que a gente vai sobreviver? Né? Por outro lado, análises como essa que você citou, que projetam só para o segundo semestre de 2021, elas, se por um lado nos parecem pessimistas, né, e bota a gente morrendo de medo porque o que a gente vai fazer até lá, ela coloca o realismo na planilha do planejamento. Né? Então tá, Uhum. começa planejando agora, mas trabalha com a perspectiva de cancelar tudo e só realmente começar lá no segundo semestre de 2021, porque até lá provavelmente já teremos alguma solução em termos de vacina, alguma outra coisa. Né? Entendi. Então, eu acho que essa foi a melhor leitura desses últimos dias, porque se por um lado apavorou todo mundo, por outro lado dá uma esperança. Por quê? Não está indefinido, está suspenso por um ano, vai ser um ano. Mas vai Eu voltar, acho que a né? incerteza, na verdade, é uma das coisas que mais atrapalha, né? Porque é É, como você disse, se a gente tem essa perspectiva de um ano, a gente se planeja e se organiza para ver o que vai fazer por um ano. Mas é. nesse momento, a incerteza com relação à data em que isso vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer, se as casas vão voltar com meia casa, se algumas cidades com menos casos vão poder ter eventos ou não, que é tudo o que está sendo discutido, esse momento de incerteza é o que mais dificulta para planejar, né? Sem dúvida. Não E ter a também a informação. gente tem que, e também a gente tem que pensar o seguinte: não é só o nosso setor que está nesse momento de tudo suspenso. Tem outros setores que estão com tudo suspenso. Quando você, por exemplo, eu sou professora, eu também não estou dando aula, né? Uhum. Então, quando você pensa que outros setores estão com o mesmo período de suspensão, é como se você nivelasse e falasse, calma, de alguma maneira, isso vai. Todo mundo vai passar por isso e a gente, de alguma maneira, vai passar. O mundo não vai acabar. A gente vai passar mal, vai ficar sem dinheiro, né? Mas não, o mundo não vai acabar, a humanidade não vai acabar por conta disso, né? Então, é, eu costumo ser bastante. Eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu sou uma realista esperançosa. Né? Como o Bom, Ariano Suassuna define, não é minha essa definição genial, né? muito bom. Mas, então é isso. Então, assim, uma matéria que alarma e fala que até final do ano que vem não vai ter nada, me dá um norte. Tá, vou É trabalhar com essa verdade, perspectiva, tem esse né? lado. Bom, o pessoal está pedindo para você falar mais sobre a pesquisa das mulheres, que eu acho Ah, uma interessante. pesquisa incrível. Eu participei, eu respondi, tá? Estou entre essas pessoas. E aí tem várias coisas, né, que a gente vê a concentração grande na região sudeste, mulheres brancas,
É. Estou lendo aqui alguns dados. A maioria solteira, né? Achei curioso isso também. E o que mais que você gostaria de falar sobre essa pesquisa para destacar aqui para a galera? Quando a gente fez essa pesquisa, a gente contou aí com quase 1.500 respostas, né? Mas aqui explicando um pouco da nossa metodologia. A gente não pode considerar todas as respostas que têm entradas. A gente tem que considerar só as respostas que chegam até o final do questionário, porque senão você enviesa, né? Uhum. A tendência de resposta de uma pessoa que só responde até a pergunta 20 é uma tendência muito diferente da pessoa que completa até o final. Então, a gente só trabalha com respostas válidas, por isso que a gente tem aí, já não lembro agora o número de respostas, deixa eu olhar aqui, mas é na base de 500, 600 pessoas Que é que a uma gente amostra considerou. bem relevante, né, Dani? É muito relevante, tá? Principalmente para o mercado brasileiro. Era um Deixa eu ver se eu tô na questionário bem pesquisa longo certa. também, né? Bem detalhado. Isso. Ó, tô aqui com a pesquisa aberta, tá? Foram. é, a gente alcançou 1.446 respostas, quase 1.500, é muito alto. Se a gente considerar que nos Estados Unidos esse número foi de 2.000 respostas, só que o nosso mercado é 10 vezes menor. Né? Só que a gente considerou como respostas válidas 612. E a maioria de São Paulo, Rio, Minas, região sudeste. E a gente se questionou muito assim, bom, mas qual a representatividade dessa pesquisa, né? A indústria está mais concentrada nessa região, então Coerente. não é coerente você esperar o mesmo resultado do Amazonas, por exemplo, que a indústria não está lá. Tem muitas iniciativas muito interessantes lá, mas a indústria não se concentra lá, né? E recentemente eu também vi uma pesquisa do OBEC da Bahia, em que a primeira estado de respostas era Bahia, porque a pesquisa é de lá, mas o segundo, terceiro e quarto estados que mais responderam foram os da região sudeste. Ou seja, uma pesquisa feita no Nordeste, o primeiro em número de respondentes é da Bahia, porque foi feito lá. E depois volta para a região Sudeste, ou seja, é uma tendência geral. Então, nenhum problema em as respostas serem concentradas nessa área, né? Você falou de uma questão importante, que é de a maioria mulheres, cisgênero e branca, né? Isso já começa a dar pistas para a gente aonde que o mercado tem que trabalhar para ser mais igualitário, né? Se a gente pensa que é difícil ser mulher branca na música, vamos olhar para as mulheres negras na música, né? E isso geralmente impõe uma camada a mais de dificuldade. A faixa etária entre 31 e 35 anos, e essa é uma informação importante para a gente pensar no segundo ponto que você falou, que é o fato das mulheres serem a maioria solteiras na área da música, né? Porque elas aqui estão em 31, 35 anos, a principal faixa, né? É a plena idade reprodutiva da mulher. Se elas são solteiras e estão nesse mercado, provavelmente, aí voltando à questão do o qualitativo que está por trás dos dados. Por que é importante a gente saber a idade das mulheres? E é importante a gente saber se elas têm filho ou não, se ela é casada ou não. Não quero saber da vida de ninguém. Eu quero saber qual é a tendência desse dado para a gente pensar o seguinte. Bom, se as mulheres estão na idade reprodutiva e são solteiras, em sua maioria, isso significa que ela está tendo que fazer uma escolha. Ou ela é casada, tem filhos, ou ela segue na carreira. Quantos homens, se a gente repetisse essa pesquisa com os homens, quantos homens têm que escolher entre ter filhos e carreira? Provavelmente poucos. Agora, para as mulheres, isso se impõe fortemente, né? E a gente perguntou isso de muitas maneiras diferentes nessa pesquisa aqui. Inclusive, essa pesquisa ela não é de propriedade intelectual do DataSim, porque o questionário ele foi compatibilizado com o questionário de uma pesquisa que foi feita primeiro no Canadá, depois nos Estados Unidos pela UIN e pela Berkeley, e a gente adaptou para trazer para o mercado brasileiro. Aí a gente viu, né, cruzou a questão da diversidade racial por faixa etária, e depois agrupamos por negras e pardas nessas faixas etárias, né? E o percentual é mais ou menos de 30% de mulheres negras e pardas nessas três faixas etárias principais. A maioria é solteira e não tem filho, mas aquelas que são mães tem apenas um filho e de idade inferior a 18 anos. Isso, o que está por trás, né, na interpretação, é aquilo, né? Se você tem filho e está no mercado da música, você acaba optando por não ter mais, porque é impossível você levar as duas coisas ao mesmo tempo.
E quantos homens passam por esse problema, né? Mesmo os que ajudam, né? O que para mim é um conceito errado, ajudar, porque o filho é dos dois, né? Mas mesmo aqueles que ajudam, não tem que tomar esse tipo de decisão. Eu vou Decisão, ter né? filho ou vou seguir na carreira? Ele consegue levar os dois, né? Uhum. Depois tem que a maioria tem pelo menos o ensino superior completo, reforçando aquela ideia de que o mercado cultura é muito qualificado, portanto, investir em cultura é investir na qualificação da mão de obra, é investir em educação, né? Uhum. Investir em cultura não é só dar dinheiro para artista, é investir Sim. na melhoria do país, seja pelos motivos culturais que ninguém quer ouvir nesse momento, seja pelos motivos que a gente está mostrando aqui. Se você investe nesse mercado, você está investindo em formação das pessoas. Não é à toa que a economia criativa representa, se eu não estou errada, 2,64% do PIB, né? Segundo o É, último levantamento da Firjan. tem um universo por trás desse número. Primeiro, ele é de 2015, eu tenho certeza que se a gente repetisse hoje daria mais. Não, mas saiu a Segundo, de 2019. que Essa que eu estou manteve citando é de 2019. 2,64? Manteve por isso que eu falei que eu não sabia se eu estava enganada, porque se não é 2,64, é 2,62 ou 2,67, manteve quase a mesma coisa. A outra questão que está por trás desse número é o seguinte: quem levantou o de 2015 foi a Firjan, né? Eu não sei o de 2009 se é o Ministério. Eles é o mesmo mapeamento, só que publicado ano passado. A Firjan, por melhor das intenções, eu acredito que realmente há, e esse número é muito importante para a gente trabalhar no mercado, as opções metodológicas que foram tomadas ali na Firjan tinham a seguinte decisão para ser tomada. A gente estuda mais o que entra e o que não entra nessa conta para a gente contabilizar, para ter uma medida realmente precisa, ou a gente publica esse número que é necessário, e que eu, inclusive, agradeço demais essa iniciativa da Firjan. Metodologicamente, a gente não tem certeza do que entra, o que não entra, mas vamos fazer um ensaio e vamos publicar assim mesmo, né? Foi essa a segunda opção que eles tomaram. E eu acho que tinha que ser tomada essa decisão naquele momento, para a gente ter esse número. É melhor ter esse número do que não ter. Mas medir, aferir a conta satélite da cultura é uma das tarefas mais difíceis que tem. Os países que têm conta satélite, que é esse instrumento que mede a participação daquela cadeia produtiva no PIB, é uma questão muito complexa e que no Brasil existe um órgão ligado ao IBGE que se chama CONCLA, Confederação das Classificações, eu não sei o que significa a sigla, mas é CONCLA, que é no Brasil ligado ao IBGE, mas é um negócio que tem no mundo inteiro, nos países em que estão interessados em medir o PIB da cultura, né? E não existe uma metodologia unificada que seja consenso absoluto de como medir as cadeias produtivas da cultura. Porque, por exemplo, lentes para máquina fotográfica não entra nessa medição. Só que ela é totalmente da área da cultura. É verdade. Então, a gente ainda contribui com outros PIBs que não estão sendo contados na cultura. Como cultura, né? Então, é uma questão muito complexa de profissionais internacionais e que não está pacificada. Por mais que a gente tenha o framework da Unesco para a contabilização das estatísticas culturais, aquilo é uma proposição, não é uma realidade. Então, esse número da Firjan é ótimo que ele exista, eu agradeço a possibilidade de contar com esse número, mas ele pode estar subestimando o valor da cultura, né? Então, na pesquisa sempre a gente tem decisões a tomar e as nossas decisões têm consequências, né? Voltando para as perguntas, Dani, nesses 10 minutinhos que a gente ainda tem aqui com a turma. Ai, só, acabou já, vai ter que fazer outra. Vamos fazer outra, com certeza. A Gabriele Baixa, que também é professora do Vivo Rio Academy, dá aula de captação de recursos, ela dá aula de patrocínios. Ela está perguntando o seguinte: quais são as fontes de receita possíveis para o cenário de não show sem a receita dos ingressos? E aí o Marcos Davi, vou já emendar na dele, quer saber o que a gente pode tirar de positivo na crise, né? Com que outras formas a gente pode ter de diversificação
de exploração, no sentido da mesma pergunta da Gabi. E ainda ele fecha perguntando se o mercado vai ser o mesmo depois da crise. Tá. Bom, eu não sou futuróloga, né? Começamos por aí. Eu sou uma analista e não tenho todas as respostas que eu gostaria de ter. Pensando nisso, eu tenho os meus insights e as minhas hipóteses que eu compartilho com vocês agora. Fontes de renda, né? É a pergunta de $1 milhão, é o que todo mundo quer saber, né? Eu acho que, assim como o Spotify surgiu num momento de absoluta crise da indústria fonográfica, né? E que, se a gente pensar, ainda não é uma indústria uma empresa que dá lucros, mesmo sendo milionária, ultramilionária, né? É um outro assunto, eu não vou entrar nos pormenores disso, mas tomando isso como fato, eu acho que grandes ideias surgem em momentos de crise. Mas a ideia por si só, ela não vai para frente se não tiver investimento. O Spotify contou com investimento para ser o maior player de música e fator de recuperação da indústria fonográfica, a despeito de ainda não ser uma empresa lucrativa. Quem vai ter a grande ideia? Não sei. Quem vai ser esse financiador? Está muito claro que governos não serão essa fonte de renda, né? Eu acho que o mercado publicitário das marcas é muito mais ligado em inovação, é muito mais apto a perceber uma ideia inovadora e muito mais ágil do que o Estado para investir numa ideia inovadora. Então, assim, eu não estou dando a solução, mas perceba que isso já aconteceu em outros momentos, né? Isso se replica ao longo da história, mas de maneiras diferentes. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que certamente a gente vai conseguir ter ideias. A coisa das lives, por exemplo, foi uma resposta rápida do setor. Ela ainda não tem solução, porque ela ainda não é possível ser monetizada de acordo com as necessidades do setor, né? Mas ela foi uma inovação coletiva. Ninguém foi o dono da ideia. Todo E mundo se foi pro tornou um digital. mercado, né, Dani? A gente está recebendo aqui pedidos de contratantes corporativos para lives exclusivas para os seus funcionários, ou enfim, para o mercado continua existindo. E eu acho que é uma oportunidade dos artistas também ampliarem suas áreas de atuação. Né? Esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar, que não diz respeito só ao macronegócio, porque a gente também fica esperando uma solução estrutural, né? Essa solução estrutural não vai ser rápida, mas provavelmente ela vai acontecer. O capitalismo sempre dá um jeito de se reinventar. Sempre. Né? Ele vai se reinventar. Mas a gente não pode esperar isso acontecer para se reinventar também. Né? Então, do ponto de vista do artista, aquele que está lá na sua casa se sentindo solitário, infeliz, o mundo acabou, não tem o show, não tem como, né? As duas coisas caminham paralelamente, uma coisa não depende da outra. Enquanto essa solução não surge, esse artista pode se reinventar. É um lugar comum falar se reinventar. Mas o que é se reinventar? Estudar, primeira coisa. Aproveitar, já que as lives não estão sendo ainda remuneradas, né? Se isso é um problema porque ela não gera rendimento, aproveite de outra forma. Faça você as lives e assista a quantidade de lives maior possível para você ter acesso a um conteúdo que não era gratuito antes. Né? Verdade. Então, assim, primeiro, estude. Segundo, esse estudo, uma parcela pode ser feito individualmente, você com você mesmo. Só que quem já fez terapia sabe, a gente tem coisa que a gente não consegue ver sozinho. Que a gente precisa de um espelho, no caso o terapeuta, para perceber como era fácil a resolução, só que a gente não conseguia ver. Né? Eu acho que profissionais como eu, como você, como tantos outros, podem ajudar nesse momento. Se o artista normalmente ele se vê numa montanha de tarefas infinitas, muito em função do marketing digital e dos lançamentos e da produção dos shows, né? Essa rotina não deixa você pensar de maneira mais profunda, interna na própria carreira. Então, não tem show?
ótimo, vou aproveitar esse tempo para me repensar, tanto eu sozinho, quanto procurando um profissional que possa me ajudar. Esses profissionais estão dando lives, por exemplo, né? Estou aqui falando disso, eu trabalho há 20 anos com consultoria desse tipo, e não falo isso gratuitamente por aí, porque eu me ocupo de outras coisas, mas, né, procurar essas lives onde esses profissionais estão dando essas dicas para aproveitar isso da melhor maneira. É a solução? Não, não é a solução. Mas enquanto a gente não sai coletivamente dessa situação esdrúxula que a gente está, o que eu posso fazer? O que depende de mim? Eu vou fazendo o que eu posso. Uhum. Com certeza. Gente, que papo de alto nível, né? Já que Nessa vou. hora da gente dizer assim, viva a quarentena. Quem quer a Dani de novo com a gente aqui no Academy, fazendo mais uma live sobre... Olha, vai ter enquete? Eu acho que a gente vai precisar fazer outra. Dani, eu quero te agradecer muito. É super relevante toda a conversa. Eu, mais uma vez, aprendi pra caramba. E eu a cada papo eu também aprendo. Aquele que se furta desse papel de aprender, certamente está perdendo oportunidades de ouro. Por mais qualificado que você seja, eu estou há 20 anos no mercado, eu tenho doutorado, pós-doutorado, eu faço curso até de... Eu não posso fazer um curso que eu estou lá me matriculando, porque conhecimento não pesa, né? E tem para a gente acabar, né? Na psicologia social, tem dois psicólogos que descreveram um fenômeno que se chama, como que é? Efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Que eles conseguiram provar, através de estudos da psicologia social, que quanto menos a pessoa sabe, mais confiança ela se sente em relação àquilo. Porque ela não consegue nem perceber as falhas dela. E conforme você vai aprendendo, você vai vendo as suas falhas, se sentindo menos seguro. E pessoas que são muito iniciantes, pessoas que são muito iniciantes num tema, têm uma segurança muito maior nesse tema do que os próprios especialistas. Eles conseguiram provar isso. Então, estudar, gente. Estudar, estudar, estudar. Como for. Lendo livro, vendo live, não interessa. E aí eu vou dar uma informação em primeira mão para a galera. Eu não ia falar isso, mas já que você está incentivando todo mundo a estudar, a gente está lançando em maio, quer dizer, a gente vai lançar agora na semana que vem, mas para ser realizado em maio, uma edição 100% digital do nosso curso Imersão em Music Business no Rio Academy, que é para a galera que está na quarentena, não está podendo sair de casa, poder ter acesso a esse conteúdo, da mesma forma que a gente faria no Vivo Rio, que é a casa de show, só que sem a experiência por conta desse momento digital. Mas a gente tem live aqui toda terça e toda quinta, sempre com um papo bacana sobre o mercado da música. E essas lives também vão ficar salvas no IGTV para quem quiser assistir depois. Legal. E a gente está vindo com um monte de cursos novos para a galera se ligar e incrementar a sua formação no mercado. Vai ter direitos autorais, marketing digital, que você mencionou, cursos voltados para artistas independentes, cursos de desenvolvimento digital também, quais são os caminhos do streaming, como é que chega nas playlists. A gente está aproveitando a quarentena para trabalhar aqui a todo vapor para trazer esse conteúdo de qualidade para os nossos alunos, que estão aí toda terça e quinta prestigiando as nossas lives também. É muito legal ver as mesmas carinhas, as mesmas pessoas. Obrigada, gente, pela companhia e por estarem junto com a gente nessa. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pela disponibilidade. A gente sempre tem que agradecer também, né, os espaços e as pessoas que nos ouvem, porque a gente falar sozinho não é nada legal. Então, obrigada a todo mundo que está escutando a gente também. Muito bom. Falou, gente. Quinta tem mais, com a Marina Matoso e a Graziela Ximenes. Elas vão falar sobre digital para artistas. E a gente espera todo mundo aqui às 2 da tarde. Beijinho. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.